Fala, gente, meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês. E hoje nós falaremos do plural. Na aula passada nós falamos do and to, né? Da conjunção e o final também. Tem até a frase aqui no quadro, ó. I'm a student and you're a student too. Ou seja, eu sou estudante e você é um estudante também. Então eu utilizo aqui a conjunção e, né, que é and, e o final to, que é também. É melhor do que falar isso em duas frases. Por exemplo, I'm a student, parou. You're a student. Não, eu junto as duas orações numa frase só. Então, I'm a student and you're a student too. E eu pedi para que vocês tomassem muito cuidado na hora da pronúncia e no ritmo de fala, lembra? Eu até falei que geralmente a gente emenda essa conjunção e com o pronome da segunda oração, né? Ó, I'm a student and you're a student too. Beleza? Mas aí você fala, peraí, mas eu não poderia somar esses dois pronomes aqui, ó, o pronome da primeira oração, I, com o pronome da segunda, you, e fazer uma frase mais curta? Poderia. E quando a gente faz isso, a gente chega no plural, e é o que eu vou te mostrar agora. Eu tenho que tomar só um cuidado. Quando eu vou fazer essa soma de pronomes do sujeito ali, eu tenho que ver quem é mais forte. Tá? Vai resultar em quê? Na primeira pessoa do plural, na segunda do plural, na terceira do plural. Eu tenho que ver quem eu estou somando para saber onde eu chego, tá bom? E aqui é muito interessante e fácil até, porque toda vez que você tem a primeira pessoa do singular inclusa na oração, ela vai vencer essa briga. Ela vai levar isso para a primeira pessoa do plural. Isso acontece em português também. Pense no ponto de vista do locutor, no ponto de vista de quem está falando, tá? Se eu vou fazer essa soma aqui, ó, eu e você, no meu ponto de vista, nós, né? Eu sou o locutor. Eu e ele, nós. Eu e ela, nós. Né? Quando você tem a primeira pessoa do singular inclusa, somada a qualquer outra pessoa do singular, vai virar a primeira pessoa do plural. Então, se eu somo aqui I com you, he, she, it, qualquer um desses, vai virar a primeira do plural, que é we. Olha só. We. E qual é a conjugação do verbo agora? Agora é are. Então ficou we are, tá? Então era I am, eu sou ou eu estou, e virou we are, nós somos ou nós estamos. Quando eu falo que eu sou estudante e você é estudante também, eu poderia fazer o quê? Nós somos estudantes, não é? Só que olha só, a gente utiliza o artigo indefinido, o a ou an, né? Quando a gente está trabalhando no singular, porque o artigo indefinido significa um ou uma, tá? Essa aula do artigo indefinido tá aí, eu vou deixar nos cards aqui em cima, mas ela já está gravada aí. Então, se o artigo indefinido significa um ou uma, ele não pode ir para o plural. Eu não posso falar, nós somos estudantes. Não posso. Então, duas coisas vão acontecer. Eu vou ter que retirar o artigo indefinido e eu vou ter que colocar o complemento no plural. Eu também não posso falar nós somos estudante. Eu vou ter que colocar isso aí no plural. E como que vai ficar a nossa estrutura agora? A nossa estrutura do singular era subject plus be plus. Aí aqui a gente tem o artigo indefinido, né? E o complemento. Só que virou plural. Então, não tenho mais o artigo indefinido. Se eu sei que a soma de you and I vai ser a primeira do plural, que é o we, então vai ficar o que agora aqui, ó? We are. E aí eu ponho meu complemento. O complemento aqui é estudante. Eu vou ter que colocar no plural. E aí vai ficar, é um plural regular, students. Ó, students. E a gente tem que frisar bem essa pronúncia aqui, ó. We, tá? Porque tem a tendência a sair mais pro you. Tá, mas aqui é o we. Então, ó, we are students. Lembre também que a gente não fala a letra E quando ela é a última letra de uma palavra, a não ser que sejam dois E's ou que seja se for uma palavra monossílaba, né? He, she, be, tá? Mas aqui, ó, we are students. Nós somos estudantes. Dá no mesmo, né? Aqui eu sabia que eu estava falando eu e você. Agora eu sei que somos nós. Sou eu com mais alguém, né? De repente não é nem você, de repente é ele, ela, mas nós, estou no plural. Então, ó, we are students. Coloquei algumas profissões aqui para a gente trabalhar, ó. We are drivers. Ah, e se fosse doctors? We are doctors. Teachers. We are teachers.
Players, we are players. Economists, e olha que interessante, vocês lembram que quando a gente tinha uma palavra começando com um som de vogal, a gente utilizava o artigo indefinido an e fazia aquela emenda, né? Por exemplo, economist virava an economist, aí ficava I'm an economist. Agora não tem mais o artigo indefinido, então não tem essa emenda, eu meio que perco uma sílaba, vai ficar, ó, we are economists. Não tem mais aquele an economist, tá bom? Só no singular que a gente faz aquilo. Então, ó, we are economists. Aqui eu tenho engineers. We are engineers. É simples, não é? Só que nós vamos utilizar a contração, né? Para acelerar essa fala. Então, se eu fizer a contração de we are, vai resultar em we're. E aqui está o nosso complemento. Então vai ficar we're students. Ó, we're students. Drivers, we're drivers. Doctors, we're doctors. Teachers, we're teachers. Players, we're players. Economists, we're economists. Engineers, we're engineers. Agora olha só, se eu quiser acelerar essa fala, eu ainda consigo. Esse we're vai virar were. Tô falando bem rápido agora. E aí eu tenho que falar a frase inteira rápida, tá? Então olha só, we're drivers, we're doctors, we're teachers, we're players, we're economists, we're engineers. E vou utilizando outras profissões. Se vocês se lembram, na aula 9 a gente fala de 30 profissões na aula 9 e colocando a pronúncia correta, sílaba tônica. E eu sempre falo, é legal que vocês voltem naquelas profissões e façam essa questão da primeira pessoa do plural, tá bom? Utilize aquelas profissões para fazer essa prática, essa questão de ritmo de fala, acelerar, comprimir, tá bom? Então, ó, we are students. E a gente já sabe que quando a gente quer levar uma frase para a forma interrogativa, o que a gente faz? Se eu tenho o verbo to be conjugado no presente ou no passado, ele faz papel de auxiliar. Então eu vou fazer a inversão, não vou fazer a inversão para levar para o interrogativo? Então o que vai acontecer? Se eu tinha sujeito e verbo to be no afirmativo, agora no interrogativo eu vou começar no verbo to be. Então eu vou acabar com a contração, porque eu vou inverter, então vai ficar o quê? Are we students? Question mark, ponto de interrogação. Então, ó, are we students? E se fosse drivers? Are we drivers? Are we doctors? Are we teachers? Are we players? Are we economists? Are we engineers? Simples assim, gente. É só fazer a inversão do verbo to be com o sujeito. E como que eu faço para negar? Vou seguir aquele padrão que a gente já viu no singular. Eu vou começar com o sujeito, vou ter o verbo to be e depois eu vou negar. Eu vou negar sempre no verbo to be. Então eu poderia ter aqui, ó, we are not, correto? Eu posso contrair as duas primeiras, que vai ficar we're not. Ou eu posso contrair as duas últimas, que vai ficar we aren't. E eu vou trabalhar com aren't, porque ele deixa de enfatizar o not. Se vocês acostumarem com aren't, quando alguém falar o not, vai ficar muito mais claro, muito mais enfático, é mais fácil de perceber. Então, se eu quiser falar que nós não somos estudantes, vai ficar we aren't students. Ó, we aren't students. Vou utilizar nas outras profissões. Drivers, we aren't drivers. Doctors, we aren't doctors. Teachers, we aren't teachers. Players, we aren't players. Economists, we aren't economists. Engineers, we aren't engineers. Psychologists, we aren't psychologists. E assim vai. Pega a profissão que quiser, só lembre que essa profissão tem que estar no plural e você não tem o artigo indefinido, tá bom? Esse aqui é o plural, é o plural da primeira pessoa do plural. Que frase linda, né? Mas é a primeira pessoa do plural. We are, nós somos, nós estamos. Agora, eu poderia, ao invés de colocar aqui, por exemplo, we are students, eu poderia botar a descrição, né? Eu e você, o João e eu, não poderia? Só que eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Quando eu faço isso, prestem atenção, quando eu faço isso, o pronome pessoal I, tá? Vem por último na sequência.
Eu não posso virar e falar I and you are engineers. Não posso. Eu tenho que colocar you and I. Ó, you and I. Você e eu. E não eu e você. Vai ficar isso aqui, ó. You and I are engineers. Aqui no caso é students, desculpa. You and I are students. Ele sempre vem por último, independente de quantas pessoas tiverem antes dele. Independente disso, ele vem por último. Conjuguei para are porque é plural, né? Você e eu dá no mesmo, somos nós. Então, you and I are students. He and I are students. She and I are students. Poderia usar nome próprio? Poderia. Mike and I are students. Poderia usar um monte de gente? Poderia. Robert, Jessica, Jennifer, Mike, Brian, John and I are students. Ele sempre vem por último. E ele sempre vem escrito em letra maiúscula, independente do local que ele vier na frase. O pronome pessoal I, né, sempre vem escrito em letra maiúscula. Então fiquem atentos a isso, tá? Eu poderia usar então we, poderia usar a soma, you and I, poderia usar nome, David and I, poderia usar profissão, né? Mas aí não vai fazer muito sentido aqui no final, porque eu não posso mudar a profissão. Mas eu poderia descrever a pessoa de outra forma, tá bom? Essa é a primeira pessoa do plural, tá? We are, we're, were, tá bom? Nós somos ou nós estamos. Bons estudos para vocês, um abração e até o próximo vídeo. Fui!